Capítulo 2. A natureza da narrativa do Pentateuco. O Pentateuco aparece em nossa Bíblia como uma narrativa única e contínua, mas claramente inclui materiais muito diversos. Neste capítulo, discutimos problemas com a atribuição tradicional do Pentateuco a Moisés e indicações de autora múltipla. Também consideraremos o que tem sido a explicação dominante da composição do Pentateuco entre os estudiosos modernos, a hipótese documentária, e as críticas que têm sido levantadas contra ela. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, coletivamente conhecidos como Pentateuco, contam a história da pré-história de Israel, desde a criação até a morte de Moisés, no limiar da Terra Prometida. Gênesis 1 a 11 trata da história primitiva, da criação ao dilúvio, e a Torre de Babel. Gênesis 12 a 50 é a história patriarcal, as histórias de Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó, a história de José, em Gênesis 37 a 50, é um bloco distinto de material dentro desse corpus. É uma narrativa de transição que explica como Israel veio a estar no Egito e, assim, prepara o cenário para o Êxodo. Êxodo 1 a 18 conta a história da libertação do Egito. Depois, Êxodo 19 a 40 e o livro de Levítico apresentam a revelação no Monte Sinai. O livro de Números descreve a permanência no deserto. Finalmente, Deuteronômio é o discurso de despedida de Moisés, autoria do Mosaico. Esses livros são tradicionalmente conhecidos como Torá e como o livro de Moisés. Ambas as designações são problemáticas. A Torá é comumente, mas não com precisão, traduzida como lei. Grande parte do Pentateuco é uma apresentação de leis, mas Gênesis e a primeira metade do Êxodo consistem em narrativas. A palavra hebraica Torá tem um sentido mais amplo do que lei e inclui um sentido de ensinamento tradicional, atribuição a Moisés. No entanto, surge da proeminência das leis nesses livros. O livro de Deuteronômio é apresentado como as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, Deuteronômio 1:1, e Moisés é novamente considerado a fonte de várias outras partes de Deuteronômio, Deuteronômio 4 e 44, 31-24, 32-45, nos livros de Josué e Reis. A Torá de Moisés refere-se às leis de Deuteronômio, Josué 8 e 31 a 32, 23:6. Primeiro livro dos Reis 2:3, 14:6, 23:5, livros posteriores da Bíblia hebraica, como Esdras, Neemias e Crônicas, referem-se à Torá de Moisés, com referência às leis de Deuteronômio e Levítico. Por exemplo, Neemias 8:1, 13 a 18. A Torá é comumente considerada o livro de Moisés no período helenístico. Ben Sira, que escreveu no início do século II a.C., refere-se ao livro da aliança do Deus Altíssimo, a lei que Moisés nos ordenou, Eclesiástico 24 e 23. A Torá é considerada o livro de Moisés nos manuscritos do Mar Morto, no Novo Testamento e nos autores judeus do século I d.C., Filo e Josefo. O Talmud babilônico, Baba Batra 14b, afirma explicitamente que Moisés escreveu os 5 livros que levam seu nome. Parece que essa tradição teve sua origem no livro de Deuteronômio e foi gradualmente estendida até que Moisés fosse considerado não apenas o mediador das leis, mas também o autor de todo o Pentateuco. Embora não haja base para essa afirmação em Gênesis ou nas partes narrativas do Êxodo, a natureza problemática da suposta autoria mosaica foi notada pelo menos já na Idade Média. O estudioso judeu medieval Ibn Ezra, século XII, observou que Gênesis 12:6, que diz que os cananeus estavam então na terra, deve ter sido escrito posteriormente, quando isso não era mais o caso. Da mesma forma, Gênesis 36:31, que se refere aos reis que reinaram na terra de Edom, antes que qualquer rei reinasse sobre os israelitas, deve ter sido escrito após o estabelecimento da monarquia. Outros estudiosos observaram que Moisés não pode ter escrito o relato de sua própria morte no final de Deuteronômio. A atenção foi gradualmente atraída para várias repetições e contradições que sugeriam que a Torá não era obra de um único autor, mas sim uma compilação de tradições muito posterior à época de Moisés. Tais observações proliferaram na esteira da Reforma, quando a Bíblia foi submetida a um novo nível de escrutínio. Um dos primeiros críticos notáveis do Pentateuco foi um padre católico, Richard Simon. No século XVII, Simon argumentou que o Pentateuco não poderia ter sido composto por Moisés, mas sim escrito séculos depois por escribas que se basearam em registros de arquivo. Sua obra foi suprimida na França e ele foi expulso de sua ordem. Contribuições importantes foram feitas por 2 grandes filósofos, Thomas Hobbes, em sua obra-prima Leviatã,
1651. Exigiu que as pessoas se guiassem pelas declarações dos próprios livros bíblicos, em oposição às crenças tradicionais sobre eles, e sustentou que esses livros forneciam evidências consideráveis sobre a época em que foram escritos. Em 1670, o filósofo judeu Bento Spinoza argumentou em seu tratado teológico-político que o Pentateuco e os livros seguintes, até Reis, foram compilados por Esdras após o exílio na Babilônia. Spinoza admitiu, no entanto, que Esdras fez uso de fontes mais antigas. Um grande avanço no estudo do Pentateuco acreditado a Jean Struck, um convertido ao catolicismo que se tornou médico particular do rei Luís XV. Em 1735, Struck publicou suas conjecturas sobre as notas que Moisés parece ter usado ao compor o livro de Gênesis. Struck observou que, em algumas passagens, Deus é chamado pela palavra hebraica geral para Deus, Elohim, enquanto em outras é chamado pelo nome próprio Javé, frequentemente escrito sem vogais, YHWH, para não profanar o nome ao pronunciá-lo. A tradição judaica substitui a palavra Adonai por o Senhor. A forma mestiça Jeová é uma combinação das consoantes de YHWH, ou JHVH, com as vogais de Adonai. Struck supôs que diferentes documentos de origem foram entrelaçados na composição de Gênesis. A observação de Struck foi gradualmente desenvolvida por estudiosos posteriores em uma hipótese documental completa, que abordava a composição de todo o Pentateuco. O livro de Deuteronômio foi reconhecido como uma fonte substancialmente distinta. Foi feita uma distinção entre passagens que se referem a Deus como Elohim em Gênesis. Algumas dessas passagens, por exemplo, Gênesis 1 a 2 quarto e várias passagens que tratam de genealogias, foram reconhecidas como parte de uma fonte sacerdotal, chamada P. de Priestly, sacerdotal, amplamente representada em Levítico. O material narrativo restante era visto como uma combinação de fonte javista, J, seguindo a grafia alemã JOE, e uma fonte eloísta, E. Durante grande parte do século XIX, os estudiosos presumiram que o documento sacerdotal era o extrato mais antigo do Pentateuco. Na literatura alemã da época, é chamado de G. de Grundschrift, ou documento básico, na década de 1860. No entanto, essa teoria foi revisada, de modo que P passou a ser visto como o documento mais recente, ou penúltimo, e a ordem das fontes foi estabelecida como J, I, D, P, ou J, I, P, D. A nova ordem foi defendida por vários estudiosos, notadamente o alemão Karl Heinrich Graff e o holandês Abraham Koenen. No entanto, recebeu sua formulação clássica do alemão Julius Wellhausen nas décadas de 1870 e 1880. A hipótese documentária, ou a visão de que o Pentateuco é uma combinação de, pelo menos, 4 documentos diferentes, gozou do status de ortodoxia acadêmica por cerca de um século. Sempre houve variações da teoria. Alguns estudiosos identificaram fontes adicionais ou subscreveram uma hipótese do fragmento, que permitia maior diversidade de autoria. Por muito tempo, estudiosos escandinavos defenderam a visão de que a tradição foi transmitida oralmente até o final do século VII a.C. Alguns estudiosos estenderam a divisão de fontes para o livro de Josué e falaram de um Exateuco, 6 livros, em vez de um Pentateuco. Mas a teoria das 4 fontes era de longe a visão dominante. Somente no último quarto do século XX ela passou a ser amplamente questionada. Antes de podermos avaliar essas objeções, no entanto, precisamos avaliar o tipo de observações em que a hipótese se baseou. Indicações de autora múltipla. Os diferentes nomes divinos não podem ser explicados como variação estilística. Em Êxodo 6, 2 a 3, lemos: Deus também falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o YHWH. Apareci Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome YHWH não me dei a conhecer a eles. No entanto, em Gênesis 4 e 26, somos informados de que as pessoas começaram a invocar o nome de YHWH na época de Renos, neto de Adão. Deus é frequentemente chamado de YHWH em suas relações com os patriarcas, especialmente com Abraão. É evidente, então, que Êxodo 6:2 provém de uma fonte diferente dessas passagens em Gênesis. A variação nos nomes divinos não é de forma alguma a única indicação de autoria múltipla. Em numerosos casos, temos duplicatas ou formas variantes da mesma história. O relato da criação em Gênesis 1 a 2, 3 é bem diferente daquele que se segue no restante dos capítulos 2 e 3.
Duas versões da história do dilúvio estão interligadas em Gênesis capítulos 6 a 9. Várias histórias em Gênesis aparecem em mais de uma forma. Abrão identifica a sua esposa, Sara, como irmã de um rei estrangeiro em duas histórias separadas, nos capítulos 12 e 20. Em uma terceira história, Isaac identifica a sua esposa, Rebeca, como sua irmã, capítulo 26. Há dois relatos da aliança de Deus com Abraão, capítulos 15 e 17. Dois relatos das relações de Abrão com Agar e Ismael, capítulos 16 e 21. Dois relatos da nomeação de Berseba, capítulos 21 e 26. As duplicações não se limitam a Gênesis ou ao material narrativo. Há relatos variantes da travessia do Mar Vermelho em Êxodo capítulos 14 e 15, e diferentes relatos da revelação dos mandamentos em Êxodo capítulos 19 e 20 em Deuteronômio. O monte da revelação é chamado de Sinai ou Horebe. O Decálogo, 10 mandamentos, é citado 3 vezes, com algumas variações, Êxodo 21 a 17, Êxodo 34 10 a 28, Deuteronômio 5 6 a 18. A lista de animais proibidos é citada 2 vezes, Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Muitos outros exemplos poderiam ser dados. O argumento de que essas duplicações resultam da combinação de diferentes documentos pode ser bem ilustrado pela história do dilúvio. As duas versões da história podem ser separadas da seguinte forma. Fonte já vista, J. Gênesis 6:5. O Senhor viu quão grande era a maldade do homem na terra, e como todo o plano que ele havia arquitetado era sempre mau. 6. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra, e seu coração se entristeceu. 7. Disse o Senhor, destruirei da terra os homens que criei, os homens, os animais, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. 8. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Fonte sacerdotal, p. 9. Esta é a linhagem de Noé. Fonte já vista, J. Noé era um homem justo, ele era irrepreensível em sua idade. Fonte sacerdotal, p. Noé andava com Deus. 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11. A terra se corrompeu diante de Deus, a terra se encheu de iniquidade. 12. Quando Deus viu quão corrompida estava a terra, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos na terra. 13. Deus disse a Noé, decidi dar fim a toda a carne, pois a terra está cheia de iniquidade por causa deles. Estou prestes a destruí-los com a terra. 14. Faça para você uma arca de madeira de gofer. Faça uma arca com compartimentos e cubra por dentro e por fora com piche. 15. Eis como você a fará. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. 16. Faça uma abertura para a luz do dia na arca e termine a 1 côvado do topo. Coloque a entrada da arca na sua lateral. Faça com o fundo, o segundo e o terceiro convezes. 17. Por minha parte, estou prestes a trazer o dilúvio, água sobre a terra, para destruir toda a carne debaixo do céu em que há fôlego de vida. Tudo na terra perecerá. 18. Mas eu estabelecerei a minha aliança com você, e você entrará na arca, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, você levará 2 de cada para a arca para conservá-los vivos com você, serão macho e fêmea. 20. De todas as aves de todas as espécies, de todos os animais domésticos, de todos os répteis da terra, 2 de cada virão a você para permanecerem vivos. 21. Quanto a você, tome de tudo o que é comido e guarde-o, para servir de alimento a você e a eles. 22. Noé fez assim, como Deus lhe ordenara, assim ele fez. Fonte já vista, J. Gênesis 7:1. O Senhor disse a Noé, entre na arca, com toda a sua família, pois somente você eu achei justo diante de mim nesta geração. 2. De todo animal limpo você tomará 7 casais, machos e suas fêmeas, e de todo animal impuro, 2. Um macho e sua fêmea. 3. Das aves do céu também, 7 casais, macho e fêmea, para manter viva a semente sobre toda a terra. 4. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e apagarei da terra toda a existência que criei. 5. E Noé fez exatamente como o Senhor lhe ordenara. Fonte sacerdotal, p. 6. Noé tinha 600 anos de idade quando veio o dilúvio, e as águas sobre a terra. 7. Noé, com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, entrou na arca por causa das águas do dilúvio. Fonte já vista, J. 8. Os animais limpos, os animais impuros e as aves, vieram a Noé. Fonte sacerdotal,
p. E de todos os répteis da terra. 9. 2 de cada, macho e fêmea, vieram a Noé para a arca. Vieram a Noé, como Deus havia ordenado a Noé. Fonte já vista. J. 10. E no 7º dia as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Fonte sacerdotal. P. 11. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, naquele dia todas as fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Fonte já vista. J. 12. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Fonte sacerdotal. P. 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, entraram na arca, com a esposa de Noé e as 3 esposas de seus filhos. 14. Eles e todos os animais de toda espécie, todos os animais domésticos de toda espécie, todos os animais de toda espécie que rastejam sobre a terra, e todas as aves de toda espécie, todas as aves, todos os seres alados. 15. Entraram na arca com Noé, 2 de cada carne em que havia alma de vida. 16. Assim, os que entraram eram macho e fêmea de toda carne, como Deus lhe havia ordenado. Fonte já vista. J. E o Senhor o encerrou. 17. O dilúvio continuou 40 dias sobre a terra. Fonte sacerdotal. P. E as águas cresceram e elevaram a arca, de modo que ela se elevou acima da terra. 18. As águas cresceram e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca flutuou sobre as águas. 19. Quando as águas se tornaram ainda mais abundantes sobre a terra, todas as montanhas mais altas debaixo do céu foram cobertas. 20. As águas aumentaram 15 côvados para cima, enquanto as montanhas eram cobertas. 21. E pereceu toda a carne que se movia na terra, aves, gado, animais selvagens e todos os seres que pululavam sobre a terra, e toda a humanidade. 22. Tudo em cujas narinas havia o mais leve sopro de vida, tudo o que havia em terra seca, morreu. Fonte já vista. J. 23. Toda a existência na terra foi apagada, o homem, o gado, os répteis e as aves do céu. Eles foram apagados da terra. Restou apenas Noé, e os que estavam com ele na arca. Fonte sacerdotal. P. 24. E quando as águas se encheram sobre a terra durante 150 dias. Gênesis 8:1. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas diminuíram. 2. As fontes do abismo e as comportas do céu foram bloqueadas. Fonte já vista. J. E a chuva do céu foi retida. 3. Então as águas recuaram gradualmente da terra. Fonte sacerdotal. P. Ao fim de 150 dias, as águas diminuíram. 4. De modo que no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. 5. As águas continuaram a diminuir até 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, os cumes das montanhas tornaram-se visíveis. Fonte já vista. J. 6. Ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia feito. Fonte sacerdotal. P. 7. Ele soltou o corvo, que andou de um lado para o outro até que as águas secaram da terra. Fonte já vista. J. 8. Ele soltou a pomba para ver se as águas haviam diminuído da superfície da terra. 9. Mas a pomba não conseguiu encontrar lugar para pousar a pata, e voltou para ele, para a arca, pois havia água sobre toda a terra. Então, estendendo a mão, ele a levou consigo para a arca. 10. Esperou mais 7 dias, e novamente soltou a pomba para fora da arca. 11. A pomba voltou para ele ao entardecer, e eis no seu bico uma folha de oliveira arrancada. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. 12. Esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e ela não voltou mais para ele. Fonte sacerdotal. Fonte sacerdotal. 13. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas começaram a secar de sobre a terra. Fonte já vista. Fonte já vista. E quando Noé removeu a cobertura da arca, viu que a superfície da terra estava secando. Fonte sacerdotal. Fonte sacerdotal. 14. E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. 15. Deus falou a Noé, dizendo: 16. Sai da arca, junto com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 17. Traz para fora contigo todos os seres vivos de toda a carne que estão contigo, aves, animais e todos os répteis da terra, e que eles se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem na terra. 18. Então Noé saiu, junto com seus filhos,
sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19. Todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move na terra saíram da arca, segundo suas famílias. Fonte já vista, fonte já vista. 20. Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. 21. O Senhor sentiu o cheiro agradável e disse a si mesmo: Nunca mais destruirei a terra por causa do homem, pois as invenções da mente do homem são más desde a sua infância. Nem nunca mais destruirei todo ser vivo, como fiz. 22. Enquanto a terra durar, não cessarão a semeadura e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Fonte sacerdotal, fonte sacerdotal. Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2. O temor e o terror de vós estarão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo que move a terra, e sobre todos os peixes do mar. Eles estão entregues em vossas mãos. 3. Tudo ser vivente vos será dado para comer, como as ervas verdes. Eu vos dou tudo isso. 4. Contudo, não deveis comer carne com sangue. 5. Mas pelo vosso próprio sangue, exigirei contas de todos os animais, também do homem. Exigirei contas pela vida humana, de cada homem pela do seu próximo. 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois a sua imagem Deus fez o homem. 7. Portanto, sede fecundos, e multiplicai-vos na terra e multiplicai-vos nela. 8. E Deus disse a Noé e os seus filhos com ele. 9. Agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência futura. 10. E com todos os seres vivos que estão convosco, aves, gado e todos os animais selvagens, todos os que saíram da arca, todos os seres vivos da terra. 11. Manterei a minha aliança convosco, nunca mais será exterminada toda a carne pelas águas de um dilúvio, e nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. 12. Deus disse ainda: Este é o sinal que estabeleço para a aliança entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. 13. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele servirá como sinal da aliança entre mim e a terra. 14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nas nuvens. 15. Me lembrarei da minha aliança entre mim e vocês e todos os seres vivos dentre toda a carne, para que as águas nunca mais se tornem um dilúvio para destruir toda a carne. 16. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, toda a carne que está na terra. 17. Esse, disse Deus a Noé, será o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está na terra. É evidente que as duas versões não foram preservadas na íntegra. Noé nunca é instruído a construir a arca na fonte já vista. Mas o esboço das duas histórias é suficientemente claro. Em um relato, Noé leva apenas um par de animais para a arca, no outro, ele leva 7 pares. Em um relato, o dilúvio dura 150 dias, no outro, 40 dias e 40 noites. Além disso, esses dois relatos podem ser alinhados com vertentes ou fontes em outras partes do Gênesis. Há ligações claras entre a fonte sacerdotal e o relato sacerdotal da criação em Gênesis 1 a 2:3, tipificado pelo mandamento de ser frutífero e multiplicar-se. O caráter antropomórfico de Deus no relato da fonte já vista. Ele lamenta ter criado a humanidade e se agrada do odor do sacrifício. É típico dessa fonte. O exemplo do dilúvio deve ser suficiente para mostrar que as fontes são combinadas no Pentateuco, pelo menos em alguns casos. Também mostra que é possível alinhar características consistentes dessas fontes em diferentes passagens. Os proponentes da hipótese documentária insistem que perfis consistentes podem ser estabelecidos para cada uma das 4 fontes, de modo que não estamos lidando apenas com elementos diversos em passagens individuais, mas com vertentes que permeiam vários livros bíblicos. A continuidade dessas vertentes é um argumento importante para a hipótese documentária. Perfis das fontes. O documento sacerdotal é a fonte mais fácil de reconhecer. O estilo um tanto seco e formulaico é familiar ao relato da criação em Gênesis 1. Deus disse haja luz e houve luz. É marcado por um forte interesse em genealogias, em datas. Observe a datação precisa no relato sacerdotal do dilúvio, e na observância ritual. O Criador observa o sábado descansando no 7º dia. O livro de Levítico é material sacerdotal por excelência, assim como a descrição do tabernáculo em Êxodo 25 a 31 e 35 a 40. Na fonte sacerdotal,
A história é pontuada por uma série de alianças, com Noé, Abraão e, finalmente, Moisés. A fonte sacerdotal não possui anjos, sonhos ou animais falantes, como encontramos em outras narrativas pentateucais. Há pouca controvérsia sobre a identificação da fonte sacerdotal, embora sua data permaneça muito controversa. Examinaremos esta vertente do Pentateuco com mais detalhes no capítulo 7. A fonte deuteronômica também é relativamente isenta de problemas. Ela é encontrada principalmente no livro de Deuteronômio, embora alguns estudiosos agora identifiquem passagens deuteronômicas também em Gênesis e Êxodo. Existem algumas passagens independentes no final de Deuteronômio, o Cântico de Moisés em Deuteronômio 32, a bênção de Moisés no capítulo 33, a morte de Moisés no capítulo 34. Mas o corpo principal do livro constitui o corpus da fonte deuteronômica básico. Este material é escrito em um estilo distinto. Disse que o nome divino Javé ama Israel, e Israel é ordenado a amar Javé de todo o seu coração e alma, a ouvir a sua voz e a fazer o que é reto aos seus olhos. Javé tirou Israel do Egito com mão forte e braço estendido. O tema central em Deuteronômio é a aliança, e seu mandamento mais distintivo é a proibição de sacrifícios fora do santuário central. Desde a obra de Hillel Martin Leberest, no início do século XIX, Deuteronômio tem sido associado à reforma do rei Josias em 621 a.C. Deuteronômio é o assunto do capítulo 8 abaixo. A parte mais problemática da hipótese documentária é a distinção entre as fontes narrativas, a fonte javista e a fonte eloísta. A distinção surge claramente em 3 parênteses em Gênesis, Gênesis 12 10 a 21, fonte javista, com seu paralelo em 21 a 18, fonte eloísta, o motivo esposa e irmã, 16 4 a 14, fonte javista, e paralelo em 21 8 a 21, fonte eloísta, Agar e Ismael, e 26 a 33, fonte javista, e paralelo em 21 e 22 a 34, fonte eloísta, controvérsia em Berseba. Os relatos da fonte eloísta usam o nome Elohim para Deus e associam revelação a sonhos. Eles refletem sobre problemas de culpa e inocência e enfatizam temor a Deus. A fonte eloísta não tem história primitiva, começa com Abraão em Gênesis 15. Sua narrativa é construída em torno de 4 figuras, todas com características proféticas. Abrão é chamado de profeta em 27 e é dito que recebe revelações em visões e sonhos. Jacó e José também recebem revelações em sonhos. O chamado de Moisés se assemelha muito ao chamado dos profetas nos livros posteriores. A fonte javista é mais colorida. É familiar da história de Adão e Eva, com seu Deus antropomórfico e a serpente falante. Deus é descrito em termos muito humanos. Ele caminha no jardim, lamenta ter criado a humanidade, se agrada do odor do sacrifício, fica irado. Abrão discute diretamente com o nome divino Javé sobre o destino de Sodoma, e a divindade também é representada pelo anjo do Senhor que aparece na terra. O chamado de Abraão em Gênesis 12 e a aliança com Abraão em Gênesis 15 são atribuídos à fonte javista. O tema da promessa e do cumprimento é proeminente nesta vertente. Este tema tem sido especialmente atraente para os teólogos cristãos, uma vez que o cristianismo tradicionalmente afirma ser o cumprimento das promessas feitas a Israel. Já no Novo Testamento, na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo apela a Abraão como um protótipo da fé cristã. É significativo que a fonte javista comece com a história de Adão e Eva e tenha um abordamento substancial da história primitiva. Seu horizonte parece ser mais amplo do que o da fonte eloísta, e frequentemente se diz que tem uma perspectiva universalista. Abrão é informado de que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12:3. Essas características ajudam a explicar o grande interesse na fonte javista como autor por teólogos bíblicos cristãos como Gerard von Rad. Mas a fonte javista não é de forma alguma uma construção cristã. Nos últimos anos, a integridade da fonte javista tem sido defendida vigorosamente por estudiosos judeus. Embora as fontes javista e eloísta sejam claramente distinguidas em algumas passagens, são mais difíceis de separar em outras. A história do sacrifício de Isaac em Gênesis 22 é basicamente uma narrativa da fonte eloísta. No entanto, somos informados no versículo 14 que Abrão chamou o lugar de Javé proverá, e que se diz até hoje que no monte do Senhor será provido. A conclusão da história nos versículos 15 em diante refere-se a Deus como Javé. Muitos estudiosos presumem que esses versículos vêm de um editor javista secundário, não da fonte javista original. Alternativamente,
Pode-se supor que as variantes javista e eloísta da história existiram, e que um editor extraiu parte da história da fonte eloísta e a conclusão da fonte javista, mas a mistura de fontes é preocupante para a teoria tradicional das fontes. Novamente, a história do sonho de Jacó em Betel, em Gênesis 28, parece ser uma combinação das narrativas das fontes eloísta e javista. Após seu sonho, Jacó exclama: certamente Javé está neste lugar e eu não sabia disso, mas acrescenta: esta não é outra senão a casa de Deus, Elohim. Neste caso, parece provável que formas variantes da história tenham sido emendadas. Como exemplo final da dificuldade de separar as fontes javista e eloísta, podemos citar a história da sarça ardente em Êxodo 3. Moisés estava guardando o rebanho de seu sogro Jetro quando chegou a Horebe, o monte de Deus, Elohim. Lá, o anjo de Javé lhe apareceu em uma chama de fogo vinda de uma sarça. Então Moisés disse: preciso me virar para o lado e contemplar esta grande visão. Quando Javé viu que ele havia se virado, Deus, Elohim, o chamou da sarça. É possível explicar esta passagem com uma estreita intercalação das narrativas das fontes javista e eloísta, mas devemos presumir que o editor extraiu metade de um versículo de uma fonte e a outra metade da outra. À luz desta situação, é compreensível que alguns estudiosos prefiram falar de fonte javista e eloísta, sem tentar separar as fontes claramente. A distinção entre as fontes javista e eloísta torna-se ainda mais elusiva no livro do Êxodo, após a revelação do nome divino Javé a Moisés. Alguns estudiosos agora contestam se a fonte eloísta alguma vez existiu como uma fonte distinta e coerente, datando as fontes. Uma vez que ficou claro que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, as datas de suas várias partes tornaram-se objeto de especulação. Um ponto de referência bastante firme é fornecido pela data de Deuteronômio, em uma dissertação inovadora publicada em 1805. Um estudioso alemão, William Martin Leberecht-Duet, 1780 a 1849, demonstrou que o livro de Deuteronômio difere dos livros anteriores do Pentateuco e é produto de um autor diferente e um tanto posterior. Duet observou que Deuteronômio 12 restringe a adoração sacrificial a um único lugar que Javé, teu Deus, escolher e exige a destruição de todos os locais de culto nos lugares altos em todo o país. Essa lei contrasta com a prática da religião israelita ao longo de grande parte de sua história. O livro de Gênesis descreve um período anterior a Moisés, quando este mandamento era presumivelmente desconhecido, mas ainda havia múltiplos locais de sacrifício depois de Moisés. De acordo com os livros de Josué, Juízes e Samuel, em cada um desses livros, líderes de Israel constroem altares e oferecem sacrifícios em vários locais. Samuel ofereceu sacrifício em Mispá, 1 Samuel 7. Elias reconstruiu o altar em ruínas no Monte Carmelo, 1 Reis 18 e 30. Pelo menos na época de Elias, o Templo de Jerusalém já existia e era presumivelmente o lugar que o Senhor escolheu. No entanto, não há indícios de que a existência de outros locais de sacrifício fosse conhecida como contrário à lei mosaica. Mesmo profetas como Amós, que condenam o culto praticado em Betel e outros santuários, nunca apelam para uma lei que proíbe a adoração em mais de um local. De fato, só conhecemos duas tentativas de centralizar o culto israelita e fechar outros locais de culto. A primeira foi feita pelo rei Ezequias de Judá, no final do século VIII a.C., 2 Reis 18, e a segunda foi feita por seu bisneto, Josias, em 622 a.C., aproximadamente um século depois, 2 Reis 22. Somente a reforma de Josias se baseou em uma lei escrita, o livro da Torá que acabara de ser encontrado no templo. Duet concluiu que a lei da centralização era uma inovação na época de Josias e que o livro da Torá em questão era Deuteronômio, ou pelo menos partes importantes dele. Embora a extensão do livro de leis de Josias permaneça uma questão controversa, a tese de que a lei da centralização data da época de Josias parece estar além de qualquer dúvida razoável. Este dado fornece um ponto arquimediano para a datação de narrativas e leis bíblicas. Textos que permitem ou endossam a adoração em múltiplos santuários são provavelmente mais antigos do que a época de Josias. Aqueles que refletem o conhecimento desta lei são presumivelmente posteriores. É claro, a possibilidade de que alguns textos escritos após a época de Josias rejeitem a lei da centralização, mas, nesse caso, deveríamos pelo menos esperar que polemizasse contra ela. Até anos recentes, a maioria dos estudiosos posteriores a Duet presumia que as narrativas atribuídas à fonte javista e à fonte eloísta eram pré-josiânicas. Julius Wellhausen, o grande mestre da crítica pentateucal,
colocou a fonte javista no século IX a.C., a fonte eloísta no VIII, a fonte deuteronômica no VII e a fonte sacerdotal no VI ou V século a.C. Willhausen prestou pouca atenção às datas das fontes javista e eloísta. Seu principal argumento era que a fonte sacerdotal era posterior à fonte deuteronômica. Esse argumento era controverso e permanece assim mais de um século depois. Consideraremos isso em detalhes no capítulo 8, quando discutirmos a relação entre a fonte sacerdotal e Deuteronômio. No caso das fontes javista e eloísta, parecia óbvio que ambas eram pré-deuteronômicas e presumia-se que a fonte javista era anterior à fonte eloísta. Gerard von Rad popularizou a visão de que a fonte javista era mais antiga do que Willhausen supunha. Ele argumentou que a fonte javista deveria ser associada ao reinado de Salomão, que ele considerava um período de esclarecimento, quando as tribos de Israel atingiram a maioridade como um estado no cenário internacional. É amplamente aceito que a fonte javista se originou em Judá, na parte sul de Israel. Abrão está associado a Hebron, uma vila perto de Jerusalém. Análogos e datando as fontes javista e eloísta. Há analogias entre o relato da fonte javista sobre Abraão e a história de Davi. Ambos estão associados a Hebron. Davi foi coroado rei lá, e ambos receberam alianças que exigem apenas que sejam fiéis ao seu Deus. Tanto Abrão quanto Isaque estão associados ao culto em Berseba, no sul de Judá. Judá é especialmente proeminente entre os filhos de Jacó. Somente a fonte javista inclui a longa história da vida de Judá encontrada em Gênesis 38, que termina com o nascimento de Perez, o suposto ancestral de Davi e dos reis de Judá. Disse que Judá salvou José dos irmãos mais velhos que planejavam matá-lo. No relato da fonte javista sobre a aliança com Abraão em Gênesis 15, Deus promete que os descendentes de Abraão governarão a terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Afirma-se que esses eram os limites do reino de Davi e Salomão. Historiadores recentes têm se mostrado muito céticos em relação a essa afirmação e duvidam que esses reis tenham governado uma área tão extensa. Na visão de Gerard von Rad, no entanto, a era salomônica foi um patamar que poderia plausivelmente ser entendido como o clímax da história. O javista era um historiador da corte que escreveu para explicar como um povo que havia sido escravo no Egito alcançou o status de reino. Sua explicação era que o Império Salomônico era o cumprimento de uma promessa feita a Abrão séculos antes. Assim como Virgílio mais tarde comporia um relato embelezado das origens romanas sob a perspectiva do Império Augustano, o javista escreveu do auge recém-alcançado do governo de Salomão. A hipótese atraente de Gerard von Rad, no entanto, não resistiu ao teste do tempo. Por um lado, os estudiosos têm se preocupado cada vez mais com a falta de qualquer evidência fora da Bíblia para a glória de Salomão. Por outro lado, Gênesis 15 é agora visto como um fio muito tênue para se estabelecer uma hipótese sobre datação. Mesmo se aceitássemos que o império de Salomão se estendia do rio Egito ao rio Eufrates, no máximo isso significaria que Gênesis 15 não foi escrito antes da época de Salomão. Isso não garantiria uma data salomônica. Além disso, a falta de referência explícita à monarquia judaica na fonte javista é surpreendente, especialmente se supusermos que esta fonte foi um historiador da corte. No entanto, a origem meridional da fonte javista parece bem fundamentada. A fonte eloísta geralmente tem sido datada um pouco depois da fonte javista, partindo do pressuposto de que foi criada como um relato alternativo setentrional da pré-história de Israel. Após a separação do Reino do Norte, Israel, de Judá após a morte de Salomão. Há boas razões para associar a fonte eloísta ao Reino do Norte. Em Gênesis 28, Jacó nomeia o lugar onde teve um sonho como Betel, a casa de Deus. Betel era um dos templos estatais do Reino do Norte, estabelecido por Jeroboão I, o rei secessionista. Jeroboão também construiu a cidade de Peniel, que é o local de uma luta entre Jacó e Deus. Um anjo em Gênesis 32. Na história de José em Gênesis 32, é Ruben, e não Judá, quem o salva de seus irmãos. Há uma analogia próxima entre o trabalho forçado imposto aos israelitas no Egito em Êxodo 1 e Corvéia, ou recrutamento forçado, imposta por Salomão e seu filho Roboão, que levou à revolta das tribos do norte. Algumas histórias na fonte eloísta em Gênesis 32 criticam Arão, o suposto ancestral dos sacerdotes de Jerusalém. É plausível, então, que a história de Arão tenha sido composta no Reino do Norte. A proeminência dos arameus na história de Jacó pode sugerir uma data no século IX ou início do século VIII a.C., quando os arameus eram a potência estrangeira mais significativa em relação a Israel. A fonte javista é geralmente considerada um pouco mais antiga,
mas as evidências não são conclusivas. O editor que compilou as fontes deu precedência à narrativa da fonte já vista, mas algumas seções, como Gênesis 22 e Gênesis 28, poderiam ser muito bem explicadas partindo do pressuposto de que a fonte eloísta era anterior. Nem a fonte já vista nem a fonte eloísta demonstram qualquer conhecimento da proibição deuteronômica de adoração fora do santuário central em Jerusalém. É mais provável, então, que essas fontes tenham sido compiladas antes da reforma do rei Josias no final do século VII a.C., embora alguns acréscimos ainda possam ter sido feitos posteriormente. Crítica da hipótese documentária. No último quarto do século XX, muitas das certezas estabelecidas da hipótese documentária foram questionadas. John Van Seters questionou a data da fonte já vista. Um dos temas centrais dessa fonte é a migração de Abrão da Mesopotâmia para a Terra Prometida. Van Seters argumentou que tal história faria mais sentido no período após o exílio babilônico, quando os exilados judeus de fato retornaram da Babilônia para Israel. Abrão não é descrito como um exilado que retornava aí. Portanto, a analogia não é de forma alguma perfeita. No entanto, os primeiros capítulos de Gênesis, fonte já vista e sacerdotal, mostram extensos pontos de contato com Mesopotâmia e, embora esses pontos de contato não sejam incompatíveis com uma data anterior, eles podem ser explicados mais facilmente no período exílico ou posteriormente do que no início da monarquia. Deve-se notar também que a história de Adão e Eva nunca é citada nos profetas pré-exílicos e se torna um ponto de referência proeminente apenas no período helenístico. Isso não prova que a fonte já vista tenha sido escrita tardiamente, mas cria algumas dúvidas sobre a data supostamente inicial da vertente já vista de Gênesis 1 a 11. Pode ser que a história primitiva em Gênesis 1 a 11, onde a maioria das analogias babilônicas são encontradas, tenha sido uma adição tardia à fonte já vista. Uma linha diferente de crítica foi desenvolvida pelo estudioso alemão Rolf Rendtorff, aluno de Gerhard von Rad. Rendtorff observou que alguns estudiosos influentes que continuaram a afirmar a hipótese documentária, no entanto, partiram de suposições bastante diferentes. Hermann Gunkel, o fundador da crítica da forma, tratou as histórias de Gênesis como unidades discretas, semelhantes ao folclore, e prestou pouca atenção às principais fontes, embora não negasse sua existência. Martin Noth, contemporâneo de Gerhard von Rad, analisou o Pentateuco em termos de 5 temas principais: as promessas aos ancestrais, a orientação para fora do Egito, a peregrinação no deserto, a revelação no Sinai e a orientação para a terra arável. Esses eram temas tradicionais, que tanto a fonte já vista quanto a fonte eloísta formularam de maneiras diferentes. Implícita na análise de Martin Noth, no entanto, estava a percepção de que as histórias patriarcais são diferentes em natureza da história do Êxodo, mesmo que se reconheçam vertentes da fonte já vista e da fonte eloísta em ambas. Para a maioria dos leitores, as diferenças entre esses blocos ou temas são mais óbvias e mais significativas do que a diferença entre as fontes já vista e eloísta. Rolf Rendtorff foi além de Martin Noth e questionou toda a validade das fontes já vista e eloísta. Com base no trabalho de Rendtorff, seu aluno Erhard Blum propôs uma alternativa elaborada à hipótese documentária, abandonando as fontes tradicionais, já vista e eloísta. Blum encontra 2 estágios principais na composição do Pentateuco. O primeiro ele chama de decomposition, composição deuteronomista, que foi o trabalho de editores da tradição deuteronomista. Ele data essa composição para a geração posterior ao exílio babilônico. O segundo estágio é a pecomposition, composição sacerdotal, o trabalho de escritores sacerdotais que editaram a composição deuteronomista e, portanto, necessariamente, trabalharam ainda mais tarde. Isso não quer dizer que todas as narrativas pentateucais sejam tão tardias quanto o exílio. Os autores da composição deuteronomista herdaram 2 documentos principais. Um deles era uma edição de Gênesis 12 a 50 do período exílico, que era, em si, uma reformulação de uma composição do período pré-exílico tardio. Partes do ciclo de Jacó, no entanto, são consideradas como datando da formação do Reino do Norte de Israel, após a morte de Salomão. O segundo foi uma vida de Moisés, que havia sido composta algum tempo após a queda do Reino do Norte, mas que, novamente, incorporou elementos que datavam da monarquia primitiva. A composição deuteronomista introduziu o tema da promessa aos patriarcas como um meio de conectar esses 2 blocos narrativos. A composição deuteronomista começou com Gênesis 12, 1 a 13 e concluiu com uma narrativa da peregrinação no deserto. A história primitiva, Gênesis 1 a 11, foi adicionada pela composição sacerdotal,
mas também incorporou algumas fontes mais antigas. O material tradicional sacerdotal, como o que encontramos em Levítico, também teria sido adicionado nesta fase. Houve várias outras propostas seguindo as linhas da obra de Gerard Blum, mas diferindo em detalhes. É bastante claro que as histórias patriarcais e a tradição do Êxodo apresentam relatos diferentes da origem de Israel. A questão é se elas foram combinadas já na fonte javista e na fonte eloísta, ou somente mais tarde pelos escritores sacerdotais e deuteronomistas. Talvez a principal questão levantada pelo trabalho de Rolf e editor Gerard Blum seja se a composição das narrativas pentateucais pode ser atribuída a editores deuteronomistas, não antes do exílio babilônico. Há um problema óbvio com essa tese. O elemento característico do movimento deuteronômico era a insistência de que o sacrifício deveria ser oferecido apenas no santuário central em Jerusalém, e a centralização do culto também parece ser pressuposta na fonte sacerdotal. No entanto, grande parte de Gênesis consiste em histórias da fundação de outros locais de culto, incluindo o santuário setentrional de Betel, pelos patriarcas. Tais histórias só poderiam dar legitimidade aos santuários que foram condenados à destruição em Deuteronômio. Gerard Blum admite que as narrativas de Gênesis 12 a 50 já haviam sido compiladas antes do exílio, mas ainda é difícil entender por que os editores deuteronomistas deixariam tanto desse material permanecer, enquanto faziam grandes modificações em outros aspectos. É certamente mais plausível que a narrativa pentateucal já estivesse estabelecida e autoritativa antes da edição de Deuteronômio. Além disso, o argumento de Gerard Blum não faz justiça clara à distinção entre as passagens da fonte javista e da fonte eloísta nas histórias patriarcais observadas acima. Ainda é provável que as fontes javista e eloísta tenham sido compostas, não necessariamente combinadas, antes da reforma deuteronômica, embora algum material na história primitiva possa ter sido adicionado posteriormente. No entanto, os debates recentes sobre o Pentateuco mostram que a reconstrução de formas anteriores do texto bíblico é um empreendimento altamente especulativo. Talvez a principal lição a ser retida seja que esses textos são de fato compostos e incorporam camadas de diferentes épocas. Devemos levar em conta as diferenças e contradições entre as diferentes passagens. Essas diferenças não são eliminadas pela forma canônica dos textos. Os editores finais, deuteronomistas, sacerdotes ou quem quer que tenham sido, não revisaram as tradições mais antigas sistematicamente. Em vez disso, deixaram de lado o material com diversos pontos de vista e se contentaram em adicionar suas próprias ênfases distintas à mistura. O texto bíblico resultante desse processo não é um tratado sistemático consistente. Em vez disso, é uma coleção de materiais tradicionais que coloca diferentes pontos de vista em diálogo entre si e oferece ao leitor uma gama de pontos de vista. Não é um texto que se presta a impor ortodoxia, ou mesmo ortopraxia, apesar, talvez por causa, da proliferação de leis. Em vez disso, deve estimular a reflexão e o debate pela diversidade reconciliada de seu conteúdo. De qualquer forma, o Pentateuco não pode ter atingido sua forma atual antes do período pós-exílico. Embora a vertente sacerdotal possa ter sido um documento independente, ela serve para unir as fontes narrativas. Ela fornece o capítulo inicial de Gênesis e conecta a narrativa com suas genealogias e fórmulas de datação. Veremos que alguns elementos da vertente sacerdotal foram adicionados bem tarde, muito depois do exílio babilônico. No entanto, não está claro se os editores sacerdotais ou deuteronomistas devem ser creditados por estabelecer a forma do Pentateuco como o temos. A evidência da edição sacerdotal de Gênesis e Êxodo é muito mais clara do que da edição deuteronômica. Isso pode sugerir que os 4 primeiros livros do Pentateuco foram editados por escritores sacerdotais antes da edição de Deuteronômio. O fato de Deuteronômio ser o último livro do Pentateuco dá a impressão de que ele foi adicionado por último e não completamente integrado aos outros livros. Mas muito depende aqui de se alguém considera persuasivos os argumentos de estudiosos como Gerard Blum a favor da edição deuteronômica dos 4 primeiros livros do Pentateuco. Certamente houve alguns acréscimos deuteronômicos nos livros anteriores, mas a extensão da edição deuteronômica permanece em disputa. Em última análise, há muito a ser dito a favor da visão de que o Pentateuco, tal como está, é um documento de compromisso, no qual as teologias sacerdotal e deuteronômica foram apresentadas lado a lado, sem qualquer indicação clara de que uma deveria ter precedência sobre a outra. Nesse caso, o S compilador S não deve ser identificado S como sacerdotal ou deuteronômico S,
mas como mediadoras das diferentes tradições teológicas. Nos capítulos seguintes, não tento extrapolar as teologias da fonte javista ou da fonte eloísta em nenhum grau significativo. Evidentemente, há diferentes vertentes em Gênesis, e é possível lançar luz sobre algumas passagens observando suas afinidades com a fonte javista ou a fonte eloísta. A distinção também é útil às vezes em Êxodo, mas com muito menos frequência. Meu objetivo, no entanto, não é reconstruir a fonte javista ou a fonte eloísta, mas apreciar as narrativas pentateucais como chegaram até nós. A fonte